Aprender fácil para iniciantes na fé. Logo surge uma pergunta do amigo ouvinte: mas aprender sobre o quê? O que mais o ser humano necessita aprender para obter a fé genuína no Deus soberano, para desenvolver a fé confiança, para obter vitórias sobre si mesmo, sobre o seu ego, sobre todas as circunstâncias que Deus permitir em nossas vidas, e obtermos a vitória final, a vitória mais importante na vida do ser humano, que é estar na eternidade feliz com Cristo Jesus. O que necessitamos é o título deste vídeo: Aprender fácil para iniciantes na fé. Necessitamos de aprender sobre o poder da palavra de Deus. Então, aprender conhecimento do poder da palavra de Deus. Pois aos Romanos 10:17 o apóstolo escreve: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O assunto é interessante para você? Certamente será. Então já deixa o teu like e colabora neste canal, sem custo algum. Dá o teu apoio, e se você sente desejo, assim como eu, de levar adiante, bem longe, a mensagem do bem, a palavra de luz, a palavra de Deus, semear a boa semente do reino de Deus, e às vezes somos impedidos por muitas dificuldades e diversas circunstâncias que dificultam a nossa caminhada. Então eu te digo, ajuda nesse vídeo, dá o teu like, compartilha, leva adiante a mensagem da palavra de Deus. Então o assunto de hoje é aprender fácil para iniciantes na fé. Aprender o que mais necessitamos, que é sobre o poder da palavra de Deus. Porque conhecendo a palavra de Deus, nós temos todo o argumento, todo o motivo, toda a razão, toda a base para crermos, para termos a fé. E esta fé é que vence o mundo. Diz o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 14, ele diz que essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, também sabemos que ele fará conforme lhe apraz, respondendo a nossas petições. Então nós, aprendendo a palavra de Deus, nós aprendemos e é reavivada em nós a fé genuína e verdadeira que vem de Deus. E por essa fé, na palavra, nós aprendemos a orar, a pedir ao Senhor tudo segundo a sua vontade. Então esse assunto é considerado muito urgente para todos iniciantes na fé, né? Que nós aprendamos o máximo possível sobre o poder da palavra viva de Deus. E para vencer é necessário ter fé. Para vencermos é necessário termos uma vida em comunhão com Deus, em oração, em meditação, aprendendo e desenvolvendo a sua palavra. Um dos maiores fatores que precisamos saber para alicerçar nossa fé está escrito aos Hebreus, desculpe, aos Hebreus capítulo 11, verso 3, diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Observe bem que os mundos, todo o universo, tudo que é visível, foi criado por aquilo que é invisível. Então, foi criado pelo poder da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 nos mostra esse fato, esse acontecido, que para nós é o princípio, está na Bíblia, mas o verdadeiro princípio da eternidade em Deus, o ser humano não conhece, porque nós somos criaturas de Deus. Então, para exaltar, para glorificar o seu nome
e para consagrarmos nossa vida a Ele, servindo a Ele, crendo na obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. Então, o que mais necessitamos para ter uma fé viva, ativa e renovada a cada instante é conhecimento de Deus, é conhecimento da palavra poderosa de Deus. No mesmo livro aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, nada se esconde ao olhar de Deus. Tudo está nu e patente diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar um dia. Então, o maior fundamento que necessitamos para a nossa fé é crermos no poder da palavra de Deus. E o fato dele ter criado todas as coisas pelo poder da sua palavra, então isso para nós é mais que suficiente já para crermos no poder criador de Deus. Pois, quantas vezes nós pisamos firmes sobre o solo terreno e temos certa confiança, certa segurança que aquele solo abaixo dos nossos pés não vacila, né? Não perdemos a base. Acreditamos. Não vamos acreditar no poder soberano, criador da palavra viva de Deus, que criou o universo, céus e terra e todas as coisas? Então, este é o tema para a nossa fé, né? Poder da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus nos ensina em seu Evangelho, João capítulo 15, verso 7, ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ainda que o próprio Senhor Jesus, em si mesmo, é a palavra viva de Deus. João capítulo 1 já nos mostra que o Verbo estava com Deus no princípio. O Verbo era Deus. E no verso 14, os próprios discípulos escreveram: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus Cristo, por si mesmo, é a palavra, é o Verbo, é aquilo que estava com Deus, o Pai, soberano na eternidade, estava lá na criação de todas as coisas. O poder da palavra é Cristo Jesus. Capítulo 6, verso 63, no final, o Senhor Jesus diz em João 6,63: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Espírito e vida é poder de Deus. Por mais perfeito que aparente ser o corpo do ser humano, e realmente é uma criação muito perfeita, se não houver fôlego de vida, não haverá fluxo sanguíneo, não haverá respiração, não haverá vida. Então, foi desde que Deus, soberano Pai, soprou naquele boneco de barro que ele fez, soprou em suas narinas o fôlego de vida, ele se tornou alma vivente, poder de Deus. Tanto ele fez haja luz, Gênesis 1, e houve luz, como também ele pode fazer com suas mãos, com seu poder, aquilo que ele bem quiser fazer. E nós vemos no próprio livro aos Hebreus, capítulo 1, ali diz assim que, havendo Deus antigamente falado aos pais, aos antigos, de muitas maneiras, pelos profetas, enfim, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, isto é, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E a fala de Jesus Cristo principalmente está no seu Evangelho. E ele ensina de todas as maneiras tudo o que necessitamos para o perdão dos pecados, para a nova vida, ser nova criatura, transformados, regenerados, recebermos o seu perdão, a sua paz, a sua alegria, a esperança gloriosa de vida eterna. É confiando na obra redentora dele mesmo, Jesus Cristo, lá no Calvário, quando entregou sua vida santa por nós pecadores, para nos redimir e nos apresentar diante do Pai, redimidos, purificados pelo seu sangue remidor, de uma vida santa e irrepreensível.
Então ele ressurgiu dentre os mortos, ao terceiro dia está à direita do Pai, intercede por todos aqueles que nele creem. Então este é o maior argumento para a fé humana, fé em Deus, no poderoso Deus. E o que nós precisamos, a maior arma para vencer no dia a dia, como está aos Efésios capítulo 6, né? Revesti-vos do escudo da fé, né? Tomai o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Então, precisamos conhecer, precisamos saber, ler, meditar, estudar, com oração, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos capacite mais e mais a compreendermos a santa bendita vontade de Deus que está na sua palavra. Conhecendo o poder da palavra de Deus, nós temos a verdadeira, genuína fé para recebermos em Cristo Jesus, pela sua obra redentora no Calvário, recebermos a Ele por nosso Salvador, e assim como está em João capítulo 1, verso 11 e 12, que Ele veio para muitos que eram seu povo escolhido, rejeitaram, ainda que vão ter a sua oportunidade, né? Muitos escolhidos não receberam, mas a todos quantos o receberem, João 1 e 12, deu-lhes o poder, deu-lhes a chance, a oportunidade, a graça de serem chamados filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então esse é o poder da palavra de Deus, que necessitamos conhecer, necessitamos estudá-la, ler, com oração, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e que nós tenhamos assim conhecimento, consciência e sermos assim cheios do conhecimento da palavra viva de Deus. O poder da sua palavra é que nos dá, nos alimenta, fortalece, aviva e revigora a nossa fé a cada instante na comunhão do Espírito Santo em Cristo Jesus. Passará o céu e a terra. Mateus 24, 35, o próprio Senhor Jesus diz: a fidelidade, o poder, a eficácia da palavra de Deus, que tudo que Ele fez pelo poder da sua palavra, aqui para nós visível, passará céus e terra, mas a palavra de Deus não passa, ela é eterna, ela é fiel, ela se cumpre. Poder da palavra de Deus alimenta, revigora, fortalece e estimula a nossa fé em Cristo Jesus para vencermos neste mundo e estarmos na glória eterna com Cristo. O profeta Isaías já dizia, inspirado por Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, o poder da palavra viva, a eficácia e operação divina. Profeta Isaías 55, ele já dizia: porque assim como a neve e a chuva vêm dos céus, descendo à terra, ela não volta, mas ela rega a terra, faz produzir, faz dar a semente germinar, crescer, dar pão ao semeador, né? Alimento àquele que come, e o semeador vai ser sustentado, fortalecido com o pão de cada dia. Assim é o efeito, é o poder da palavra de Deus. Ela não volta para o Senhor vazia, ela cumpre o que lhe apraz, opera segundo os desígnios de Deus nas vidas de todos aqueles que recebem como palavra de Deus. Com eficácia e poder, nós necessitamos deste conhecimento, conhecer o poder da palavra de Deus. É o tema em apreciação, e eu quero convidar os amigos que gostam, se edificam na fé com o assunto do poder da palavra de Deus. Como eu já disse, é um tema aprender fácil para iniciantes na fé. É o que nós necessitamos cada dia. E esta facilidade se nos torna ela oportuna porque vamos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Espírito Santo, a luz que nos ilumina, nos capacita, nos dá entendimento, graça, alegria, prazer de lermos a sua palavra, a Bíblia Sagrada, a Escritura, e assim meditarmos, aprender, lermos periodicamente, termos o hábito da oração e assim consagrarmos a nossa vida a Deus. Nós vamos experimentar conhecendo mais e mais e crescendo em conhecer a Deus e a sua palavra, poder da palavra de Deus. Necessitamos em nossa vida para a edificação da nossa fé em Cristo Jesus. Em 1 João 5,4, o apóstolo já escreve que esta é a fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, este apóstolo João, que fala que a nossa vitória sobre o mundo vem pela fé,
fé em Cristo Jesus, conhecendo a sua palavra, crendo na sua obra, no seu nome poderoso, que é sobre todo nome, seja nome de general, coronel, major, hierarquia humana, seja sobre anjos na eternidade, arcanjos, querubins, serafins, terafins, o nome sobre todo nome é Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o nosso Salvador. Conhecendo o poder da sua palavra, então nós temos edificados a fé para vencermos, não vencermos só meramente no mundo, mas vencermos ao mundo. João 16,33, o próprio Senhor Jesus fala: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, conhecendo a palavra, o poder da palavra de Deus, a nossa fé é viva, a nossa fé é renovada, revigorada a cada instante, quando lemos, estudamos a palavra, vigiamos em oração. Então, passará os céus e a terra. Mateus 24:35. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Elas são eternas, elas se cumprem. E o próprio Senhor Jesus, que é a palavra da vida, quando na hora da ceia, o Senhor Jesus, com amizade e intimidade dos seus discípulos, e na santidade, na presença do Espírito Santo, o próprio apóstolo João se recostava no seu peito para sentir, para ouvir, né, o poder, a palavra viva do Senhor Jesus. E na sua carta, o apóstolo João diz assim: e nós mesmos tocamos da palavra da vida. Então, o verbo de Deus, o sentimento que Deus tinha pela humanidade se revelou, manifestou em Cristo Jesus. Palavra viva de Deus veio, se formou, se fez homem, viveu como servo humilde, foi obediente até a morte de cruz. Mas venceu e recebeu um nome que é sobre todo nome, para nos dar hoje, a mim e a você, o poder da palavra de Deus, para edificar a nossa fé e assim sermos abençoados e vitoriosos. E eu quero convidar a todos para que dê o teu like e compartilhe com os amigos. Seja um semeador da semente do bem. Contempla esse mundo tão cheio de maldades, engano, corrupção, e você fica triste. Mas você, que é um cidadão do bem, leva essa boa semente do reino de Deus, a boa nova de salvação em Cristo, palavra de esperança, de fé, de confiança, para vencer ao mundo, vencer a si mesmo e estar cada dia com paz, alegria de Cristo e aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus para a vida eterna a todos que nele creem. Que Deus abençoe a todos vocês, compartilha com os amigos, te inscreve no canal Aurora de Oração. Deus abençoe a todos. Que nós precisamos aprender a cada instante para avivar a nossa fé e cultivá-la na presença de Deus. A nossa fé é confiar, é aprender sobre o poder da palavra de Deus.